A pergunta, quem veio antes? A Rússia ou a Ucrânia? É muito mais do que uma curiosidade histórica. Ela é uma armadilha, cuidadosamente construída ao longo dos séculos por impérios que queriam justificar o domínio sobre a Ucrânia. Dizer que a Ucrânia é um estado artificial ou que tudo começou com Moscou pode parecer inofensivo para quem não conhece a história, mas, na verdade, é uma das mentiras mais perigosas da propaganda imperial russa, porque se você acredita que a Ucrânia não tem raízes, você também acredita que ela não tem o direito de existir. Mas hoje, a gente vai desmentir isso com história, fatos e contexto, e mostrar que as raízes ucranianas são tão profundas e até mais profundas do que a da própria Rússia. A história dos eslavos orientais começa com a Rus de Kiev, um estado fundado no século IX, quando Kiev se tornou a capital sob o comando do príncipe Oleg. Kiev se desenvolveu como um grande centro político, comercial e espiritual, conectando o norte da Europa com o Império Bizantino. Em 988, o príncipe Volodymyr adotou o cristianismo ortodoxo, marcando profundamente a cultura da região. Esse estado tinha organização, diplomacia e leis. Kiev já era a metrópole mais importante da região, muito antes de Moscou sequer existir. A Rus de Kiev é reconhecida por diversos historiadores como o berço das culturas ucraniana, bielorrussa e russa, mas isso não significa que todos esses povos são a mesma coisa. Enquanto a Rus de Kiev florescia, Moscou sequer aparecia no mapa. A primeira menção histórica de Moscou acontece em 1147, mais de 300 anos depois da fundação de Rus de Kiev. E nesse momento, Moscou era apenas uma vila modesta em uma região periférica. Ela só começou a ganhar força política e econômica séculos depois, principalmente após a destruição de Kiev pelos mongóis. Mas foi Moscou que, a partir do século XIV, passou a crescer sob o domínio mongol, coletando tributos e expandindo o território. O Grão-Ducado de Moscou cresceu, virou o Império Russo, e com ele veio uma estratégia muito clara: apagar a identidade dos povos vizinhos e se apropriar de tudo o que pudesse reforçar a sua autoridade. Isso incluiu a história da Rus de Kiev. O czarismo e depois o regime soviético trabalharam para colocar a Rússia como a legítima sucessora da Rus, colocando Kiev apenas como um capítulo secundário. Livros escolares foram adaptados, a língua foi perseguida e qualquer tipo de ideia de independência era tratado como traição. Essa apropriação da história serviu para justificar a dominação política. Afinal, se tudo começou com Moscou, a Ucrânia não tem razão para querer existir como uma nação separada. E essa é exatamente a mentira que muitos repetem até hoje. Enquanto Moscou crescia como um império centralizador e autoritário, a Ucrânia desenvolvia tradições políticas próprias, como a autonomia cosaca e a ideia de autogoverno. A cultura, a língua e a relação com o Ocidente moldaram uma identidade distinta. Nos séculos seguintes, a Ucrânia foi dividida e dominada por vários impérios, como o austro-húngaro, polonês e o russo, mas sempre manteve uma identidade viva, mesmo que reprimida. A resistência cultural ucraniana é uma das mais persistentes da Europa. Mesmo sem um Estado independente por séculos, o povo ucraniano preservou suas tradições, sua literatura, sua fé e sua memória. Isso não é coisa de um Estado artificial. Isso é uma prova de uma nação real. Entre os séculos XVI e XVIII, surgiu uma das expressões mais fortes da identidade ucraniana: o movimento cosaco, formados por camponeses livres, guerreiros e fugitivos dos domínios feudais. Os cossacos se estabeleceram nas estepes do sul da Ucrânia e criaram uma forma de autogoverno baseada na eleição de seus líderes e na defesa feroz da liberdade. A Sich Zaporizhia, sua base política e militar, tornou-se símbolo de resistência, não só contra o Império Otomano e Tártaros,
mas também contra a Polônia e mais tarde contra o avanço do Império Russo. A autonomia cosaca não era apenas uma estrutura militar, era uma cultura política que valorizava a participação coletiva, a democracia direta e a independência frente aos impérios. Mesmo com a traição de tratados e campanhas de dominação por parte da Rússia, os cossacos continuaram lutando por séculos. Eles não queriam ser súditos, eles queriam ser livres. Essa tradição de resistência marcou profundamente o espírito ucraniano e mostra que essa luta pela independência não é algo recente. Ela é parte essencial da história do país. Sob Stalin, isso ficou claro com o Holodomor, uma fome artificial usada para destruir o campesinato ucraniano e sua identidade nacional. Na União Soviética, a narrativa de que a Ucrânia é apenas uma irmã menor foi ensinada por décadas. E hoje, com Putin, essa mentira voltou com força total. Quando ele diz que russos e ucranianos são um só povo, ele está repetindo o mito do imperialismo russo. Uma mentira construída para justificar invasões, genocídios e ocupações. É uma tentativa de apagar séculos de história, não só no passado, mas também no presente. Por isso, é tão importante desmentir essa narrativa com base em fatos históricos. A Ucrânia não nasceu em 1991 com o colapso da União Soviética. Ela apenas reconquistou a sua independência formal. O que Moscou não conseguiu destruir foi o espírito de um povo que sempre soube quem era. Hoje, a Ucrânia está lutando com armas e com memória, para não defender apenas o seu território, mas também a sua história. Uma história que não começa em Moscou, mas começa em Kiev e se espalha pelo mundo através de quem se recusa a ser apagado. Se você assistiu até aqui, já sabe, essa história importa, e não apenas para os ucranianos, mas para qualquer pessoa que defenda o direito de existir, de lembrar e de ter voz. A mentira de que a Rússia veio antes da Ucrânia é usada até hoje para justificar crimes, apagar culturas e silenciar povos. E enquanto houver pessoas dispostas a contar a verdade, essa mentira não vence. Curta esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, compartilhe com mais pessoas que precisam saber dessa história e se inscreva aqui no canal. E eu encerro esse vídeo com uma frase que resume tudo o que nós falamos hoje. A verdade não teme o tempo. Ela resiste, mesmo quando tentam apagá-la. Até a próxima!